Parte 1. O erro do controle e a visão estoica. Vivemos em um mundo onde todos, em maior ou menor grau, enfrentam desafios internos. Alguns lutam contra suas próprias inseguranças, outros contra traumas, outros contra ansiedades que não dão trégua. Mas há aqueles cuja batalha é ainda mais visível, mais intensa e, muitas vezes, mais difícil de compreender para quem está de fora. As pessoas que convivem com o transtorno bipolar. Se você já teve um relacionamento, amizade ou até mesmo uma convivência de trabalho com alguém bipolar, sabe o quanto esse contato pode ser desafiador. Um dia, essa pessoa pode estar repleta de energia, entusiasmo e confiança. Ela se torna radiante, expansiva, quase impossível de conter. No outro, parece mergulhar em um poço escuro de tristeza, apatia e desesperança. Essa oscilação entre extremos cria um terreno instável, uma montanha-russa emocional que pode desgastar até os mais fortes. E aqui está a primeira verdade incômoda. O maior erro que a maioria das pessoas comete ao lidar com alguém bipolar é acreditar que pode controlar essa oscilação. Acreditar que pode, de alguma forma, equilibrar ou curar a pessoa apenas com amor, esforço ou presença. Essa ilusão é como tentar domar o mar com as próprias mãos. É entrar em uma luta já perdida antes mesmo de começar. O estoicismo nos ensina que o sofrimento humano nasce, em grande parte, da confusão entre o que está sob nosso controle e o que não está. Quando você tenta controlar aquilo que está fora do seu alcance, inevitavelmente cai na frustração, na impotência e, muitas vezes, na raiva. Esse é o erro central ao lidar com pessoas bipolares. Tentar assumir o leme de um navio que não é seu. Pense em um viking em alto mar. Ele não controla os ventos que sopram, nem a fúria das ondas, nem a chegada da tempestade. Mas ele controla o leme da embarcação, controla as velas, controla a disciplina da tripulação. Ele sabe que lutar contra o mar é inútil. O que ele faz é aprender a navegar em meio às tormentas. Assim também deve ser a sua postura diante de uma pessoa bipolar. Você não pode controlar os altos e baixos dela, mas pode controlar sua forma de reagir diante deles. Esse é o ponto de partida, reconhecer o limite. Mas a maioria falha exatamente aqui. A maioria tenta mudar o outro. E, ao tentar mudar o outro, perde a si mesmo. Outro erro comum nasce da expectativa irrealista. Muitos se relacionam com pessoas bipolares esperando que, em algum momento, elas vão melhorar definitivamente, que vão se tornar previsíveis, estáveis, equilibradas. Mas essa expectativa é, em si, uma forma de cegueira. É esperar que um mar revolto se transforme em um lago calmo só porque você deseja. O estoicismo, no entanto, nos ensina a alinhar nossas expectativas à realidade. O sábio não deseja que o inverno seja verão. Ele aprende a viver no inverno. O sábio não espera que a tempestade desapareça porque ele quer navegar. Ele aprende a navegar na tempestade. E aqui entramos em um ponto crucial. Quando você espera a consistência de quem vive a inconsistência, você prepara o palco para a decepção constante. Você não está se relacionando com a pessoa real, mas com uma fantasia criada em sua mente. E essa é uma das maiores fontes de sofrimento humano. Amar uma ilusão em vez de amar a realidade. Então, qual seria a postura estoica diante desse cenário? A primeira é cultivar disciplina emocional. Isso significa não ser arrastado pelas oscilações alheias. Se a pessoa está em um momento de euforia, você não precisa se embriagar dessa energia até se perder nela. Se ela está em queda, você não precisa mergulhar junto. O estoico aprende a ser como a rocha que permanece firme mesmo quando as ondas quebram contra ela. Aqui, no entanto, é preciso cuidado. Firmeza não é frieza. Muitos confundem a filosofia estoica com indiferença. Mas não é disso que estamos falando. O estoico sente compaixão, entende a dor do outro, mas não permite que essa dor destrua a sua própria mente. Ele sabe que não ajuda ninguém se ele mesmo se afunda. O verdadeiro ato de amor, nesses casos, é permanecer inteiro para poder oferecer presença sólida. Outro aspecto essencial é a clareza de limites. Ao lidar com alguém bipolar, é fácil cair no jogo de tentar salvar, proteger ou resolver todos os problemas do outro. Mas esse é um caminho que leva ao esgotamento. O estoicismo nos ensina a reconhecer a linha invisível entre aquilo que é nossa responsabilidade e aquilo que não é. Você pode apoiar, pode ouvir, pode estar presente, mas não pode carregar a batalha que pertence ao outro. O erro, portanto, não é apenas acreditar que você pode controlar a pessoa bipolar. O erro é, também,
Esquecer de controlar a si mesmo nesse processo. Esquecer que a sua mente, a sua paz e o seu equilíbrio também precisam ser preservados. E aqui surge um ensinamento estoico profundo. Não é egoísmo proteger sua própria sanidade, é sabedoria. O estoico não se joga no fogo para salvar alguém, porque sabe que, queimado, não poderá ajudar em nada. Ele se protege para poder agir com clareza. E isso nos leva a um ponto de reflexão. Quantas vezes você se deixou levar pelas oscilações emocionais de alguém? Quantas vezes entrou em brigas que não eram suas? Carregou dores que não eram suas? Perdeu noites de sono tentando consertar algo que não estava em seu poder consertar? Esse é o erro que aprisiona. Esse é o erro que consome. O maior erro ao lidar com pessoas bipolares é, em essência, esquecer da lição estoica mais básica. Diferenciar entre aquilo que está no seu controle e aquilo que não está. Você não controla os extremos emocionais do outro, mas controla sua postura diante deles. Controla suas palavras, controla seus limites, controla sua presença. O estoicismo não pede que você se afaste ou que ignore a dor do outro. Pelo contrário, pede que você seja um farol em meio à tempestade. Mas um farol não se move junto com as ondas, não se apaga porque a noite é escura. Ele permanece firme, iluminando, mas sem se perder. Essa deve ser sua postura diante do bipolar. Firmeza com compaixão, clareza com presença, disciplina com humanidade. No próximo capítulo, vamos avançar ainda mais. Vamos falar sobre como aplicar esses princípios na prática. Como lidar com explosões emocionais sem perder o controle. Como se proteger do desgaste sem parecer indiferente. E como construir relacionamentos mais saudáveis sem cair na armadilha da culpa ou da exaustão. Parte 2. A prática estoica diante da montanha-russa emocional. Na primeira parte, falamos sobre o erro central. Acreditar que você pode controlar ou consertar alguém bipolar. Agora, precisamos descer para a prática. A filosofia estoica nunca foi apenas contemplação. Ela é, antes de tudo, ação. Não basta compreender intelectualmente que você não controla as emoções do outro. É necessário transformar essa compreensão em postura, em disciplina cotidiana, em prática de vida. 1. Aceitar sem se resignar. Aceitação é um princípio estoico fundamental. Aceitar não é desistir, não é dizer, é assim mesmo, e não posso fazer nada. Não. Aceitar significa enxergar a realidade como ela é, sem criar ilusões. É reconhecer que uma pessoa bipolar terá altos e baixos, e que isso faz parte da natureza da condição dela. É saber que haverá dias bons e dias difíceis, momentos de euforia e momentos de desânimo. Aquele que se ilude, sofre duas vezes. Sofre com a realidade e sofre com a quebra das próprias expectativas. O estoico elimina esse segundo sofrimento ao alinhar sua mente ao real. Ele não se surpreende com o inverno, porque sabia que o inverno viria. Da mesma forma, não se surpreende quando o bipolar muda repentinamente de humor. Ele já está preparado. Mas atenção, aceitação não é resignação. Você não precisa suportar abusos emocionais ou permitir que a instabilidade do outro destrua sua paz. Aceitar é ver claramente. E, ao ver claramente, você pode agir com firmeza. 2. Limites como escudos. Imagine um viking sem escudo em meio a uma batalha. Ele pode ser o mais forte dos guerreiros, mas sem defesa, cairá rapidamente. Assim também acontece nas relações com pessoas bipolares. Sem limites claros, você será ferido repetidamente. Um limite não é uma muralha de frieza. É um escudo de proteção. É dizer, posso ouvir você, posso apoiar você, mas não permitirei que você ultrapasse este ponto e destrua a minha sanidade. O estoico entende que não pode controlar o comportamento do outro, mas pode controlar o acesso que dá ao seu coração e à sua mente. Estabelecer limites é, muitas vezes, doloroso, porque a culpa aparece. Você pensa, se eu não suportar tudo, estou abandonando essa pessoa. Mas o contrário é verdadeiro. Quando você se protege, você se torna capaz de oferecer uma presença mais sólida. Um guerreiro caído não ajuda ninguém. Um guerreiro firme pode sustentar até o campo de batalha. 3. Serenidade diante da tempestade. As crises emocionais de uma pessoa bipolar podem ser intensas. Gritos, impulsividade, decisões radicais, momentos de escuridão profunda. Nessas horas, a reação comum é responder na mesma moeda. Gritar, perder a calma, ou tentar desesperadamente trazer o outro de volta à normalidade. Mas isso apenas alimenta o caos.
O estoico não se deixa arrastar. Ele se torna como um farol, estável, luminoso, presente. Ele não discute com a tempestade. Ele permanece firme até que a tormenta passe. Isso não significa ser passivo ou submisso. Significa agir de forma consciente, não reativa. Significa escolher palavras ponderadas, manter a calma e, muitas vezes, praticar o silêncio estratégico. Lembre-se, não é sua função salvar o outro da própria crise. É sua função não se perder dentro dela. 4. Compaixão sem vitimização. Existe uma diferença entre compaixão e vitimização. A compaixão enxerga a dor do outro e se dispõe a estar presente, mas não assume a dor como se fosse sua. A vitimização, por outro lado, é quando você entra no papel de mártir, carregando a cruz que não lhe pertence. O estoico é compassivo. Ele não julga alguém bipolar por suas oscilações. Sabe que cada um carrega suas batalhas invisíveis. Mas ele também não se vitimiza, porque entende que essa postura não ajuda ninguém. Você não precisa se destruir para provar que ama. Você não precisa se sacrificar para mostrar lealdade. A verdadeira compaixão é firme. É oferecer ajuda quando possível, mas também dizer não quando necessário. É apoiar sem se anular. É estar presente sem se dissolver. 5. Fortalecimento da própria mente. Nada disso é possível se você mesmo não estiver treinando sua mente diariamente. O estoicismo não é teoria distante. É treino constante. Para lidar com qualquer pessoa que vive extremos emocionais, você precisa estar emocionalmente forte. E isso só acontece com disciplina. Treine a reflexão matinal. Ao acordar, prepare sua mente para os desafios do dia. Repita para si mesmo: hoje encontrarei pessoas difíceis, situações desafiadoras, instabilidade e caos. Mas nada disso me derrubará, porque controlo apenas minha postura. Treine também a reflexão noturna. Ao encerrar o dia, revise suas reações. Pergunte-se: onde perdi o controle? Onde mantive a calma? Como posso melhorar amanhã? Essa prática de autoanálise é como afiar constantemente a espada antes da próxima batalha. O estoico não espera que o mundo seja fácil. Ele se fortalece para enfrentar o mundo como ele é. 6. A armadilha da culpa. Uma das maiores prisões para quem convive com uma pessoa bipolar é a culpa. Você pensa que, se tivesse dito algo diferente, se tivesse feito algo melhor, a crise não teria acontecido. Você carrega o peso de acreditar que é responsável pelo humor do outro. Mas isso é uma ilusão. O estoicismo destrói essa armadilha ao lembrar: cada um é responsável apenas por sua própria mente. Você pode apoiar, pode orientar, pode oferecer ajuda, mas não pode decidir como o outro vai sentir ou agir. Essa responsabilidade não é sua. Quando você se liberta da culpa, você se fortalece. E quando se fortalece, se torna uma presença mais verdadeira, mais firme, mais confiável. 7. Viver como exemplo. Por fim, a maior contribuição que você pode dar a uma pessoa bipolar não está em tentar curá-la, mas em viver como exemplo. Se você pratica o autocontrole, a serenidade e a disciplina, inevitavelmente influencia quem está ao redor. O exemplo silencioso é mais poderoso que 1000 conselhos. Quando um viking mantém sua honra, mesmo em meio ao caos, ele inspira os outros guerreiros. Da mesma forma, quando você mantém sua calma e clareza, mesmo diante das oscilações de quem está próximo, você planta uma semente poderosa. Talvez essa semente germine, talvez não, mas o que importa é que você não abandonou o caminho da virtude. Conclusão estoica. O maior erro ao lidar com pessoas bipolares é tentar controlá-las, moldá-las ou carregar o peso que pertence a elas. O caminho estoico é outro. Reconhecer os limites, proteger sua mente, praticar a disciplina emocional e viver como exemplo. Lembre-se, você não controla o mar, mas controla o leme da sua embarcação. Você não decide quando a tempestade começa ou termina, mas pode escolher como navegar em meio a ela. O estoico é aquele que permanece firme, compassivo e disciplinado, mesmo diante das montanhas russas emocionais do mundo. E, ao fazer isso, ele não apenas preserva sua própria sanidade, mas também se torna uma presença mais valiosa e sólida para aqueles que ama. Se essa mensagem falou com você, se você reconheceu algo da sua vida nessas palavras, então é hora de agir como um verdadeiro guerreiro estoico. Inscreva-se no canal Viking Estoico, ative o sino e continue comigo nessa jornada de fortalecimento da mente e do espírito. Aqui, não buscamos um mundo fácil,
Buscamos uma mente forte. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa verdade e lembre-se: o maior erro é tentar controlar o outro, a maior sabedoria é dominar a si mesmo.